Olá, sejam bem-vindos a esta apresentação oral sobre o meu trabalho, que tem como tema Recepção leitora da obra Relato de um Certo Oriente em uma escola pública de Parintins, Amazonas, tendo como acadêmica Sofia Pereira Ribeiro e orientadora Dilce Pio Nascimento. Introdução. A literatura amazonense é pouco conhecida pelos alunos do ensino médio, devido ao pouco acesso nas aulas de língua portuguesa durante a educação básica. Pensando nessa questão, surge a necessidade de conhecer a obra amazonense Relato de um Certo Oriente, de Milton Ratum, levando-a para uma escola pública de Parintins, Amazonas. Este trabalho se deu a partir do meu interesse em entender por que estudamos tão pouco sobre essa literatura no ensino médio, durante a educação básica, e é tão pouco conhecida, devido a esse pouco acesso durante as aulas de língua portuguesa, sendo comum os estudantes não terem proximidade a essas narrativas, isso pelo fato de não fazerem parte do conteúdo das aulas durante a sua formação. E é diante desse contexto que se prioriza nessa pesquisa a análise da recepção leitora dos alunos, tendo como de suma importância para os estudantes eles conhecerem a literatura amazonense. Objetivos: analisar a recepção leitora dos alunos, buscando na teoria da recepção identificar como os alunos recebem a obra, o seu envolvimento na leitura, a criação de releituras de si mesmo a partir da experiência que teve e a visão que cada um terá sobre a obra, aproximando a literatura amazonense e a sua importância na escola pública e para os alunos. Metodologia: deverá ser utilizada nesse estudo a teoria da recepção de Hans Robert Jauch e a pesquisa de campo em sala de aula em uma escola pública de Parintins, Amazonas, levando a obra Relato de um Certo Oriente, de Milton Ratum, para coletar a obra do aluno, tendo duas etapas para análise de dados, a bibliográfica e em sala de aula com releitura da obra através de histórias em quadrinhos, oficinas de leituras e questionário. A teoria da recepção ela vai trabalhar com o fenômeno que é a obra de arte sob vários olhares, várias possibilidades de leituras, de diferentes leituras e leitores, cada um de acordo com a sua experiência. E a partir dessa leitura, o aluno ele vai trazer uma nova leitura. E essas leituras podem ser em forma de histórias em quadrinhos, tendo etapas na sala de aula, a partir daí nós vamos obter os resultados. O trabalho ele será desenvolvido da seguinte forma, que terá a primeira fase bibliográfica, né, e a fase teórica, depois da fase da sala de aula, que é nessa fase que irá ter as oficinas de leituras e os questionários. Referencial teórico. Os principais autores que embasaram a pesquisa são o Hans Robert Jauch, George Tufik, Regina Zilberman, Roman Ingarden e Terry Eagleton. O resultado é a fundamentação teórica do meu trabalho, porque ele ainda vai ser aplicado na sala de aula e a partir do momento que ele for aplicado, nós vamos obter os resultados e então eu darei continuação a este trabalho. A produção literária do Amazonas ela é marcada por uma tradição de escritores através do Clube da Madrugada, que é um movimento que teve grande importância nas décadas de 1950 e 1960, revelando autores de muito talento, dos quais ainda continuam produzindo até hoje. O Clube da Madrugada, em termos literários, foi fundado em Manaus, com o surgimento de diversos escritores que estabeleceram um novo olhar sobre a realidade da região. Até hoje, a produção literária é marcada pela presença de vários autores,
Todos têm destaque do Clube da Madrugada, em especial Milton Ratum, que conquistou reconhecimento nacional pela força expressiva do seu trabalho romanesco. Em sala de aula, os alunos não têm esse contato com a literatura amazonense, pelo que eu já percebi em livros didáticos também não tem, e durante as aulas também os professores não se programam para dar uma visão, assim, um conhecimento prévio do que é a literatura amazonense, de falar um pouco sobre a nossa região, sobre autores como Milton Ratum, e entre outros, que existem vários autores aqui do nosso estado que são conhecidos, mas infelizmente não é levado para as escolas públicas aqui do município. A recepção leitora, ela é uma forma de efetivar um texto ou obra literária como objeto de estudo e de receber, observar o entendimento do aluno sobre o que leu de forma agradável. Na estética da recepção, há uma preocupação com o leitor, como este recebe o texto ou obra lido e o interpreta. Essa teoria da recepção de Hans Robert Gauss nasceu na Alemanha em 1960 e depois contou com atribuições de outros. A partir da recepção leitora, pode fazer com que o aluno ele tenha aquele envolvimento na leitura, fazendo releitura de si mesmo sobre as experiências, sobre as obras que eles leram. Ele vai ter uma visão e a partir daí, das suas experiências, essa é a maior importância da recepção leitora. É uma questão filosófica, uma questão introspectiva, subjetiva, e que cada um tem a possibilidade de expandir-se, de falar, de externalizar aquelas experiências, socializando com outras que já tem dentro de si. É nesse sentido que é importante estudar recepção leitora, porque a partir de uma leitura eu consigo fazer uma nova leitura de mundo, uma nova leitura de um contexto ou uma situação. Zilberman explica a hermenêutica citada por Gauss, a qual apresenta 3 etapas: a compreensão, a interpretação e a aplicação. A compreensão é o ponto de partida do processo da leitura. A fase seguinte é a leitura retrospectiva. O terceiro momento é o da leitura histórica, que recupera a recepção de que a obra foi alvo ao longo do tempo. Ingarden argumenta que uma obra literária nunca é apreendida totalmente, pois as normas e valores que o leitor possui são modificados pela experiência da leitura e os acontecimentos imprevistos que surgem no decorrer desta obrigam-no a reformular suas expectativas e reinterpretar o que já leu. Que é isso que este trabalho propõe, né? Analisar as releituras dos alunos sobre a obra, fazendo com que ele obtenha uma experiência e que socialize conosco para podermos analisar. Considerações finais. A teoria da recepção trabalha com um fenômeno que é a obra de arte sob vários olhares, possibilidades de diferentes leituras e leitores, cada um de acordo com a sua experiência, e assim trazer uma nova leitura como as histórias em quadrinhos. Espera-se que através dessas 2 etapas que o aluno tenha possibilidades de expandir-se, fazendo uma nova leitura da obra. Portanto, espera-se deste trabalho, a partir do momento que ele for aplicado em sala de aula, levando a obra para coletá-la do aluno através de histórias em quadrinhos e releituras, questionários, espera-se que o aluno tenha uma nova experiência com a leitura dessa obra e que conheça através dela um pouco da nossa literatura amazonense e que ele perceba que ela também é de suma importância, tanto quanto a literatura brasileira. E isso faz com que o aluno, ele, através da recepção leitora, ele tenha um novo jeito um novo incentivo para ler, fugindo daquele tradicional, aquele método de ensino tradicional,
que ele propõe reflexões e etc. Não, a recepção leitora, ela faz com que o aluno ele tenha novas possibilidades de fazer uma releitura, uma nova visão de mundo, como já foi explicado nos slides anteriores. E ele rompe com isso, com o tradicional. Aqui estão as minhas referências, que são os autores que eu utilizei no meu trabalho, como Terry Eagleton, Antônio Carlos Gil, Romain Garden, Hans Robert Jauss, Jorge Tufik e a Regina Zilberman, que foram de suma importância para a contribuição deste trabalho e que irão contribuir ainda mais lá para frente, porque esse trabalho ainda vai ser levado para a escola e a partir daí eu vou coletar os resultados e dar a continuação a partir daí. Desde já, meu muito obrigada a todos.